leitura da Resolução número 26, de 17 de junho de 2013, do FNDE, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. O presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, com base na fundamentação legal e nas considerações, resolve. Artigo 1º. Estabelecer as normas para a execução técnica, administrativa e financeira do PNAE aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades federais. Parágrafo único. A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado, e será promovida e incentivada com vista aos atendimentos das diretrizes estabelecidas nesta resolução. Capítulo 1. Das diretrizes e do objetivo do programa. Artigo 2º. São diretrizes da alimentação escolar o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica. Segundo, a inclusão da alimentação, da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva de segurança alimentar e nutricional. A universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica, a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada. O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombolas. E o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitam de atenção específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social. Artigo 3º. O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Parágrafo único. As ações de educação alimentar e nutricional serão de responsabilidade do ente público educacional. Capítulo 2. Dos usuários do programa. Artigo 4º. Serão atendidos pelo PNAE os alunos matriculados na educação básica das redes públicas federal, estadual, distrital e municipal, em conformidade com o censo escolar do exercício anterior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação, INEP-MEC. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, serão considerados como integrantes da rede estadual, municipal e distrital os alunos cadastrados no censo escolar do ano anterior a do atendimento e matriculados na educação básica das entidades filantrópicas e por elas mantidas, inclusive as de educação especial e educação básica das entidades comunitárias conveniadas com o poder público. Parágrafo 2º. Os alunos de que trata o inciso 1 do parágrafo anterior, matriculados na educação básica, serão atendidos pelo PNAE, mediante a comprovação da certificação da entidade
como beneficiente de assistência social da área de educação, conforme dispõe o artigo 24 do Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010. Parágrafo 3º. As entidades de que tratam os incisos 1 e 2 serão atendidas pelo PNAE, mediante a declaração no centro escolar do interesse de oferecer a alimentação escolar gratuita. Parágrafo 4º. Serão atendidos duplamente, no âmbito do PNAE, os alunos matriculados no ensino regular público que tiverem matrícula concomitante com a instituição de atendimento educacional especializado, o AEE, desde que em turno distinto. Capítulo 3. Dos participantes do programa. Artigo 5º. Participam do PNAE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, o MEC, responsável pela coordenação do PNAE, pelo estabelecimento das normas gerais de planejamento, execução, controle, monitoramento e avaliação do programa, bem como pela transferência dos recursos financeiros. A entidade executora, chamada de EEX, que é o Estado, município, Distrito Federal e escolas federais, como responsável pela execução do PNAE, inclusive pela utilização e complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, pela prestação de contas do programa, pela oferta de alimentação nas escolas por, no mínimo, 800 horas aula, distribuídas em, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar, e pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados. O Conselho de Alimentação Escolar, CAE, órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E a unidade executora, chamada de UEX, entidade privada sem fins lucrativos, representativa da comunidade escolar, responsável pelo recebimento dos recursos financeiros transferidos pela EEX, em favor da escola que representa, bem como pela prestação de contas do programa ao órgão que a delegou. Considera-se também como unidade executora aquela constituída para a execução do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, de que trata a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009. Capítulo 4. Das formas de gestão. Artigo 6º. Entende-se como delegação de rede a transferência da responsabilidade do Estado aos municípios pelo atendimento aos alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino localizados nas suas respectivas áreas de jurisdição no âmbito do PNAE. No caso dessa delegação, o Estado autoriza expressamente o repasse direto ao município por parte do FNDE, da correspondente parcela de recursos financeiros para a oferta de alimentação nas escolas. A autorização de que trata o caput será encaminhada pelo Estado ao FNDE, com a devida anuência do município, no mês de janeiro do mesmo ano em que se der o atendimento. Em casos excepcionais, é facultado ao FNDE revisar as delegações de rede fora do prazo acima estipulado. A Secretaria Estadual de Educação, que delegar a rede, permanece responsável pelas ações de educação alimentar e nutricional, pela estrutura física das escolas, pelos recursos humanos da unidade de alimentação escolar e por assegurar que a oferta da alimentação nas escolas se dê em conformidade com as necessidades nutricionais dos alunos, inclusive complementando a aquisição de gêneros alimentícios com recursos financeiros próprios, caso necessário. É de competência do CAE, do município, exercer suas atribuições nas escolas de educação básica estadual, localizadas em seu limite territorial, permanecendo o CAE estadual responsável pelo acompanhamento das atividades previstas nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo anterior. Para atender aos parâmetros numéricos e às demais ações previstas na Resolução do Conselho Federal de Nutrição,
CFN número 465 de 2010, o Estado e o município poderão atuar em regime de colaboração. Artigo 7º. A entidade executora que atender aos alunos de que trata o artigo 4º desta resolução e que transferir as suas escolas para outra rede de ensino, após a publicação do censo escolar do ano anterior ao do atendimento, fica obrigada a repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE para a entidade executora que a receber, no valor correspondente ao número de alunos transferidos, mediante convênio, no prazo de até 5 dias úteis após a efetivação do crédito pelo FNDE, tomando-se por base para este cálculo o censo escolar do ano anterior ao do atendimento. Parágrafo único. A transferência dos recursos financeiros a que se refere o caput deste artigo não desonera a entidade executora transferidora da obrigação de prestar contas, observando-se o disposto nessa resolução e na Lei 11.947, de 2009. Artigo 8º. É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE no valor per capita fixado no artigo 38, inciso 2º desta resolução, às unidades executoras das escolas de educação básica pertencente à sua rede de ensino, observado o disposto nesta resolução. Parágrafo 1º. No caso de operacionalização do programa na forma prevista no caput, o Estado, o município e Distrito Federal deverão assegurar a estrutura necessária para 1. A realização do devido processo licitatório e ou aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e ou do empreendedor familiar rural, conforme Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e artigo 14 da Lei 11.947, de 2009. A ordenação de despesas, gestão e execução dos contratos administrativos, controle de estoque e armazenamento dos gêneros alimentícios, e a prestação de contas e demais atos ilícitos relacionados à correta utilização dos recursos financeiros. Parágrafo 3º. A transferência de recursos realizada na forma deste artigo deverá ocorrer em até 10 parcelas por ano, no prazo máximo de até 5 dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE. Os recursos financeiros repassados na forma deste artigo deverão ser acreditados pela entidade executora diretamente às unidades executoras, em conta específica aberta pela entidade para tal fim, observado no que couber o disposto no artigo 38. Compete à entidade comunicar ao FNDE a adoção do procedimento previsto neste artigo, informando também a razão social e o número do respectivo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, da unidade executora. Os recursos financeiros destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados em entidades filantrópicas, escolas comunitárias e escolas confessionais, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 4º desta resolução, serão transferidos para o respectivo Estado, Distrito Federal e município, que deverão atendê-las mediante o fornecimento de gêneros alimentícios e o repasse dos correspondentes recursos financeiros. Parágrafo único. No caso da entidade optar em repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE às escolas de que trata este artigo, somente poderá fazê-lo mediante formalização do termo de convênio, na forma estabelecida na Portaria Interministerial número 507, de 24 de novembro de 2011, no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE. Artigo 10º. A operacionalização do programa na forma prevista nos artigos 8 e 9 não afasta a responsabilidade da entidade de responder pela regular aplicação dos recursos financeiros e da prestação de contas ao FNDE. A transferência dos recursos financeiros destinados ao atendimento das escolas federais de educação básica mantidas pela União será feita diretamente pelo FNDE. Estas deverão informar os números do CNPJ, da unidade gestora e da gestão. A partir do capítulo 5,
veremos no próximo vídeo.